Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Italo Marques e esse é o Noir no Ar. E hoje eu venho falar sobre um filme que acabou gerando bastante expectativa quando foi anunciado. Afinal de contas, se trata de um filme assinado por um dos grandes nomes da história da sétima arte, o mestre, o incomparável, o inigualável, aquele que tem um enorme legado na história da produção de filmes, Steven Spielberg. E ele lançou um filme com um trailer que, logo nos primeiros vislumbres, já intrigava bastante o público. Fez com que muita gente quisesse conferir, principalmente por conta da atmosfera misteriosa que cercavam as primeiras imagens do filme. E ele finalmente estreou, foi conferir para trazer minha opinião para vocês. É claro que eu estou falando sobre Dia D. Então, se você quer saber o que eu achei sobre esse novo filme, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes de a gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui e pedir para vocês darem like no vídeo, se inscreverem no canal, ativarem o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar, façam a parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente daqui para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Jabá feito, bora pro tema. Em Dia D, nós vamos encontrar os Estados Unidos em um cenário bastante pessimista, porque o país está em alerta de DEFCON 2, que é um código para informar que eles estão prestes a entrar numa guerra nuclear contra a Coreia do Norte, e nós somos contextualizados a respeito disso logo nos primeiros minutos do filme, e a partir daí, nesse cenário, a gente vai acompanhar alguns personagens. O primeiro deles é Daniel Kellner, que é alguém que trabalhou para uma organização chamada Wardex, que é uma organização governamental ali, da qual ele roubou alguns dados. Ele entrou nessa organização graças às habilidades que ele tem com matemática, com decodificação e com as habilidades de hacker dele, e ele roubou esses dados de uma maneira que a Wardex está caçando ele para recuperar todos esses materiais que ele furtou e levou com ele, e que ele tem como objetivo entregar para alguém que pretende divulgar, para assim revelar o que a Wardex realmente faz. A Wardex é chefiada por Noah Scanlon, que é o cabeça daquela organização ali e o principal interessado em recuperar esses dados para impedir o vazamento deles. Dados esses que contêm quase 80 anos de uma história que pode mudar toda a configuração do planeta se ela vier a público. O objetivo de Scanlon é impedir que esses arquivos cheguem às mãos de Hugo, outro ex-funcionário da Wardex, que é quem está dando as instruções a Daniel sobre o que ele deve fazer e como ele deve agir enquanto ele estiver em posse dessas gravações, desses dados. Então nós vemos que a jornada de Daniel se centra bastante nessa fuga e nessa perseguição que ele está sofrendo, enquanto nós também acompanhamos Margaret Fairchild, que é a mulher que apresenta o tempo em um jornal local em Kansas City, que tem como aspiração se tornar âncora de um telejornal. E esse é o objetivo da vida dela, que muda drasticamente quando um pássaro cardeal entra na casa dela, e ao ter contato com ele, ela acaba desenvolvendo algumas habilidades que antes ela não tinha, como falar idiomas que ela nunca estudou e ter a capacidade de se conectar com as pessoas em um nível tão profundo que ela sabe o que elas estão pensando. Ela consegue obter informações sobre as pessoas apenas olhando para elas. Assim, nós acompanhamos esses personagens, o caminho deles, obviamente, vai se cruzar em algum momento, porque é assim que está destinado a ser, é assim que a trama se desenha para acontecer, enquanto a gente também vai tomando conhecimento sobre o que tem nesses arquivos que a Wardex quer tanto proteger, que ela quer tanto evitar que venha a público, que se torne conhecimento geral da humanidade. Então, a gente tem uma trama cercada de mistérios, mas que no trailer a gente já consegue saber para onde ela vai se encaminhar, e ainda mais se tratando do diretor que está por trás desse filme. A gente já sabe muito bem
como é que a temática vai ser trabalhada aqui, o que é que vai ser trazido aqui, o que é que ele está querendo desenvolver com essa história aí por trás desse mistério. E é isso que faz com que as pessoas se engajem tanto nesse filme, porque a gente já tem precedentes no currículo de Spielberg tratando desse tema, e sempre que ele volta a ele, ele acaba causando esse entusiasmo no público, fazendo com que todo mundo queira conferir essa nova aventura e o que ele tem a trazer, o que ele tem a contar de novo ao público. Eu, como todo cinéfilo, sou fã de Steven Spielberg, gosto de muitos títulos que ele tem no currículo dele. Minha infância foi com E.T. e com Jurassic Park, e mesmo depois, na idade adulta, ainda vejo Jogador Número 1, que é um dos meus filmes favoritos até hoje. Então, é um cineasta que eu sempre vou querer acompanhar o que ele tem a apresentar ao público. E com Dia D não foi diferente. Eu quis conferir a história logo na primeira oportunidade que eu tive, quis saber qual seria o resultado desse novo filme aqui, e eu devo dizer que eu saí da sala de cinema com a plena sensação de que esse filme vai ser um 8 ou 80. As pessoas podem amar, tanto quanto elas podem odiar esse filme, porque não é uma aventura dentro dos moldes de Spielberg, bem de longe. A gente tem um filme aqui que ele é muito mais focado em todas as dinâmicas que ocorrem entre os personagens do que, de fato, no cerne que ela quer desenvolver. Ele é, sim, a razão de tudo, ele é o fio condutor de tudo ali. Mas tudo que a gente acompanha ao longo da duração do filme é muito focado, muito centrado nos personagens, naquelas pessoas que foram apresentadas a gente e que a gente acompanha ao longo de toda a narrativa. É um filme que, para muitas pessoas, vai gerar uma expectativa que pode não ser atingida, mas para outras que vão com a mente mais aberta e dispostas a refletir sobre o que o filme quer passar, vai ser um prato cheio, vai ser um filme que vai agradar muito. Eu posso dizer que eu gostei do filme. Eu não vou dizer que é o melhor filme de Steven Spielberg para mim, porque pelo saudosismo e por tudo que eu me acostumei a consumir vindo dele, esse filme aqui ainda me deixou com uma sensação meio controversa, porque o filme tem alguns pontos que me desagradaram, que não foram algo que eu consegui olhar para eles e pensar, mas apesar de tudo, foi melhor que eles tivessem feito dessa forma. Porque eu acho que poderiam ter sido melhor pensados aqui, principalmente no que diz respeito à fluidez da narrativa. A gente tem um filme que tem quase 2 horas e meia de duração, e eu sinto que ele não precisava desse tempo todo para ser desenvolvido. Ele tem um primeiro ato muito arrastado, um segundo ato que, por vezes, repete muita coisa ali, tem muitas sequências de perseguição que poderiam ser cortadas para evitar que a narrativa ficasse tão maçante e deixasse a história mais enxuta no processo ao fazer isso, e também pelo fato de que é um filme que ele tem uma mensagem muito clara ao longo dele ali, desde o início. Tudo que a gente precisa entender no final dele está sendo colocado dentro da narrativa, principalmente porque é um filme que tem um final subjetivo, que deixa tudo muito vago, que deixa um espaço para que você reflita, para que você tire suas próprias conclusões a respeito do que acontece a partir do momento em que a cena corta e os créditos começam. Então, é um filme que ele tem essas ressalvas aqui. Eu sinto que, para algumas pessoas, como eu disse no início do vídeo, que estão dispostas a refletir a respeito da mensagem que o filme quer trazer, ele vai ser um grande acerto. Mas para as pessoas que foram ao cinema buscando entretenimento, buscando diversão, querendo sair no final da sessão com todas as questões respondidas e com a opinião sobre o filme já formada de imediato, ele vai deixar a desejar. Ele peca nesse sentido. Porque se você engaja o público, se você traz um trailer como eles trouxeram, e se eles têm uma temática como essa, é meio presunçoso você achar que todo o público vai ter aquela mesma sensação, vai conseguir captar a mensagem que você quer trazer da mesma forma. Nem todo mundo gosta de finais subjetivos. Então, eu não estou dizendo que eles deveriam ter mudado o final. Eles simplesmente poderiam ter deixado as coisas de uma maneira mais desenhada para que o público conseguisse chegar num resultado de uma maneira mais clara, em vez de deixar
questões em aberto para que as pessoas refletissem. Assim, ele teria, sim, atingido o objetivo dele de deixar um final com uma questão ali aberta para interpretação, mas ainda assim ter dado o norte para que as pessoas seguissem e chegassem aonde ele queria chegar. E o filme não consegue fazer isso de uma maneira muito óbvia, o que faz com que a parcela do público que não tem o costume de ficar pensando, de ficar procurando respostas depois que o filme termina, levante da sessão achando que o filme foi uma porcaria. E eu não posso invalidar a reação dessas pessoas, porque estando no lugar delas, eu também teria saído da sessão com a sensação de que esse foi um belo de desserviço. No entanto, falando de aspectos técnicos, é um filme de Spielberg. A gente não tem como questionar a direção dele. As sequências são muito bem filmadas, tudo é muito bem feito. A fotografia, os ângulos das câmeras, todo o design, a identidade visual do filme também é muito marcante ali. Você consegue ver a qualidade cinematográfica característica dele dentro do filme, assim como o elenco, que está muito acertado aqui. Todas as interpretações são excelentes. Emily Blunt é uma atriz versátil demais. A gente vê que ela consegue acertar todas as notas da personagem dela em todos os momentos. Se ela tem que ser engraçada, ela vai ser. Se ela tem que ser séria, ela vai ser. Se tem que pegar ali no drama e fazer com que o público se emocione, ela vai fazer. Então, é uma coisa que a gente sabe que é inerente a ela. Ela é uma atriz maravilhosa e a gente já viu em outros trabalhos dela. Aqui não é diferente. Josh O'Connor tá ganhando aí mais presença, mais visibilidade nos cinemas, e eu gosto muito dele como ator. Eu gostei muito dele em Wake Up Dead Man, que é o terceiro filme de Entre Facas e Segredos. Ele estava muito bem ali, desempenhava um papel central. Ele desempenha um papel central aqui também, e eu gosto muito do trabalho dele. Foi um resultado muito satisfatório também. Colin Firth estava me dando raiva como Scanlon, porque ele é o vilão direto do filme ali, e é um personagem que me deixou com ódio. Isso se deve à excelente interpretação dele também. E Colman Domingo, que é um monstro da atuação também, faz o papel de Hugo aqui. Amei também o trabalho dele. É um personagem mais calmo, um personagem mais brando, mas ele consegue entregar uma atuação muito potente dentro das possibilidades dele aqui. Então foi algo que também me agradou demais ao longo do filme, de modo que, se tratando de questões técnicas, o filme não deixa a desejar de maneira nenhuma, em modo nenhum. Mas, se tratando das escolhas narrativas, elas podem jogar muito contra o filme com a parcela do público. E isso é algo que eu lamento profundamente. A partir daqui, eu quero falar um pouco sobre esse filme com spoilers, mais especificamente sobre o final dele. Então, se você ainda não assistiu, não quer ter sua experiência estragada por adquirir informações que vocês não querem ter até o momento que vocês terminarem de assistir ao filme, eu recomendo que vocês saiam desse vídeo e voltem aqui pra gente conversar mais um pouquinho depois que vocês assistirem. Mas desde já, agradeço a presença de vocês, recomendo que deixem o like, peço que vocês deem essa força aí pro canal, e é isso, a gente se vê logo logo. A respeito do final do filme, nós temos questões em abertos com aquele corte abrupto que encerra a narrativa de uma maneira que muita gente não estava esperando, onde a gente tem aquela transmissão sendo feita ali a nível global. Todo o mundo toma conhecimento sobre o que a Wardex estava fazendo com os alienígenas, toma posse das informações que a Wardex estava tentando esconder, e a partir daí isso reconfigura totalmente a percepção da humanidade a respeito de vida alienígena, que era algo que vinha sendo debatido ao longo de todo o filme, principalmente no que diz respeito a essa dinâmica de religião versus ciências que a gente vê sendo desenvolvida dentro do filme e tomando rumos que são bastante inesperados, porque a freira que morava ali no convento, que Jane morava também, é a representação religiosa dentro do filme aqui, e ela própria fala para Jane que seria muita presunção da humanidade achar que dentro de uma criação tão vasta como o universo, Deus teria criado apenas vida na Terra. Então ela se mostra crente de que existe vida alienígena, enquanto a ciência que fica ali em torno da Wardex quer esconder isso, quer fazer com que as pessoas acreditem na não existência de alienígenas.
Então a gente tem essa dicotomia sendo trabalhada aqui dentro da narrativa de uma maneira que reforça muito a discussão intelectual dentro do filme. E no final, quando tudo é revelado, nós descobrimos que o Em Vivo 17 é o alienígena que Hugo manteve por 5 anos ali em sigilo, para que quando a história viesse a público, ele mostrasse esse alienígena aniquilando totalmente qualquer chance das pessoas contestarem aquilo ali. Porque quando as transmissões foram mostradas, quando os arquivos foram liberados, muita gente perguntou se aquilo era IA, começou a passar por testes ali e perceberam que não tinha como ser, porque a análise alegava que aquilo ali era 100% verdadeiro. Mas, diante dessa possibilidade, Hugo se antecipou e mostrou o Em Vivo 17 na transmissão ali no telejornal. E aí nós temos aquele momento em que ele fala algo ali no ouvido de Daniel, que se deve à engenharia reversa que os alienígenas fizeram com Daniel e com Margaret 30 anos antes, e a gente tem essa revelação ali, que eles se materializavam para eles ali na forma de animais para não assustar quando eles eram crianças, e a partir daí fizeram uma cirurgia sem dor neles, para que eles desenvolvessem as habilidades que seriam necessárias para que os alienígenas se comunicassem com os terráqueos. Aí o Em Vivo usa esse idioma para se comunicar com Daniel, ele decodifica e traduz para que Margaret fale ao público durante a transmissão do telejornal. Nesse momento ela vai para frente das câmeras e ela fala uma única palavra antes do filme cortar para os créditos. Ouçam. E aí fica a interpretação do que pode ter sido dito depois desse momento. Eu adquiri uma interpretação, para mim, que eu não estou dizendo que é unânime, foi a forma que eu enxerguei, que eu entendi o filme. Li algumas coisas, tem gente que está seguindo pela mesma linha de raciocínio que eu, mas isso não quer dizer que ela seja exatamente a correta. Foi simplesmente a forma que o filme bateu para mim. Inclusive, se a sua percepção for diferente da minha, te convido a deixar embaixo sua opinião, porque eu vou me interessar muito em saber quais foram as conclusões que vocês tiraram a respeito do final do filme. Mas a minha parte do princípio em que o filme, desde o início, tem falado sobre a guerra nuclear iminente entre Estados Unidos e a Coreia do Norte, que em alguns momentos do filme é tratada como a Terceira Guerra Mundial, que está prestes a estourar. E no final, a última palavra do filme, "se ouçam", chega para mim como um tipo de conselho dos alienígenas. Porque, diante da revelação da existência deles e da iminência de uma guerra, eles querem pedir que a humanidade pare de se centrar nos confrontos dela para perceber que ela é uma parcela ínfima de algo muito maior. E a partir daí, ela passe a ouvir o universo ao redor e se relacionar com ele. Então, o que é dito após o filme cortar para os créditos pode ser um apelo ou um convite à humanidade para se associar a uma aliança onde ela vai interagir com formas de vida extraterrestres e assim aprender mais sobre o universo e no processo melhorar o convívio da vida na Terra também, de uma maneira que a gente tem a missão do filme girando em torno de um propósito pacífico, ao contrário do que era aguardado por muitas pessoas que achavam que ia se tratar de um filme sobre uma invasão alienígena, uma investida hostil por parte dos extraterrestres, como a gente está acostumado a ver em tantas outras produções, Vida e Guerra dos Mundos, por exemplo. Mas aqui a gente tem um filme que vai por outra vertente, segue por outro caminho, traz uma mensagem através da ficção científica que pode sim se relacionar à realidade da gente sem precisar necessariamente da existência dos aliens, mas enfim, é assim que eu enxergo o final desse filme. Foi a verdade que eu adotei para mim quando os créditos começaram a rolar. Sei que muitas outras pessoas podem ter opiniões diferentes. Um amigo meu começou a conversar comigo no momento em que o filme terminou e ele teve uma percepção totalmente diferente. E a dele também é válida, também faz sentido. Então cada um aí tem sua oportunidade, tem seu momento e é passível de ter uma percepção totalmente diferente do final desse filme aqui. Eu estou compartilhando a minha impressão com vocês e espero que vocês compartilhem a de vocês comigo também e assim a gente consiga ter uma discussão aí a respeito desse final. Até porque, como eu já disse, o objetivo desse filme é fazer o público refletir. Então é isso, galera. Essa foi minha opinião sobre Dia D. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar, manda esse vídeo aí pra galera que curte mais que a gente traz aqui, os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Não pede pra pessoa se inscrever não, deixa ela vir ter a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não. Bacana pra vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais.
Se você é novato, vai ter mais vídeos linkados aqui no card para você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noir. Se você é veterano, eu te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Eu aguardo todos vocês na próxima, sendo novatos ou veteranos. E até lá, tchau!